Fala galerinha, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje darei continuidade ao estudo da grandeza corrente elétrica. Na aula anterior vimos pontos importantes sobre ela, como a sua definição, o seu sentido e a sua intensidade. Neste segundo momento falarei quanto à classificação e os efeitos causados pela corrente elétrica, além de uma breve discussão sobre choques elétricos. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma retificação. Galera, eu tive esse pequeno deslize. Acontece. Nada comprometedor. No vídeo anterior, disse que a unidade de corrente elétrica foi intitulada Ampère, em homenagem ao físico francês Jean-Marie Ampère. Porém, pessoal, não é Jean, e sim André-Marie Ampère. Eu vacilei, tudo bem, segue o fluxo. Mas vamos ao que interessa. Continuando o nosso assunto, falarei agora das classificações de corrente elétrica, que pode ser contínua ou alternada. Vamos entender melhor a diferença entre elas, galera. Vamos começar pela corrente contínua. Dizemos que uma corrente elétrica é contínua, constante, quando mantém a intensidade e sentido constantes no decorrer do tempo. Ou seja, a quantidade de carga que atravessa um condutor ou um meio tem sempre o mesmo valor e sentido em um dado intervalo de tempo. Os exemplos de dispositivos que geram esse tipo de corrente são as pilhas e também as baterias, como por exemplo aquela que nós encontramos em celulares. Graficamente, pode-se representá-la da seguinte maneira, galerinha. O eixo horizontal, chamado eixo das abscissas, tem-se o tempo. E na vertical, chamado o eixo das ordenadas, tem-se a corrente elétrica, onde a curva em azul representa o seu comportamento constante no tempo. Delimitando o intervalo ΔT aqui, olha pessoal, determina-se através da área destacada a quantidade de carga que é transferida, beleza galerinha? Só fazer a multiplicação da base, que é o ΔT, vezes a altura I, que é a intensidade da corrente. Por sua vez, galera, dizemos que a corrente elétrica alternada é aquela cujo sentido se inverte em geral periodicamente. A polaridade da tensão é invertida em determinados intervalos de tempo, fazendo com que as partículas oscilem em uma dada região. Pessoal, esse tipo de corrente é aquele que chega em nossas residências, através das distribuidoras de energia elétrica. Ela é utilizada por motivo econômico e técnico. A transmissão dela é mais barata do que a transmissão da corrente contínua, e a disponibilidade em diferentes níveis de tensão também é mais fácil através dos transformadores. Tranquilo, galera? Graficamente, ela é representada por uma função de característica trigonométrica senoidal, como o gráfico apresentado aí. Contudo, na maioria das vezes, a gente vai encontrar problemas em que ela se apresentará em sua forma contínua, beleza? Vamos agora aos efeitos produzidos pela corrente elétrica, que são em sua maioria de muita utilidade para nós, pois as tecnologias geradas destes efeitos nos propiciaram vários benefícios, galera. O primeiro que quero destacar para vocês é o efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Ele é resultado da colisão dos elétrons com os núcleos dos átomos em um condutor, liberando energia em forma de calor. Neste exemplo, percebe-se a serpentina aquecida de uma geladeira através do efeito Joule. Outros dispositivos elétricos também funcionam através desse efeito, como por exemplo o ferro de passar, as torradeiras, chuveiros elétricos e etc. Beleza, pessoal? O segundo efeito que destaco para vocês é o efeito luminoso, que acontece quando os portadores de carga chegam a elevado nível de excitação, podendo emitir radiação visível, como no caso das lâmpadas e também dos relâmpagos, tá pessoal? Como aparece aí na nossa animação, certo? Outro efeito que eu quero destacar para vocês é o efeito químico, que acontece devido aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objeto de estudo da eletroquímica. Um exemplo que podemos ter desse efeito são as baterias, que são utilizadas em dispositivos que demandam baixa corrente elétrica, tá certo? O quarto efeito que eu destaco para vocês é o efeito magnético, que acontece quando nós produzimos corrente elétrica em um condutor. Esse condutor ele gera um campo magnético. Esse foi um famoso experimento de um físico chamado Oster. A gente percebe aí que quando ligamos a chave, essa corrente elétrica ela gera um campo magnético e altera as características da bússola aí, tá certo? Por último, nós temos o efeito fisiológico, que acontece quando o nosso corpo é percorrido por uma corrente elétrica, sendo chamado de choque elétrico. Dependendo da intensidade dessa corrente, galera, teremos diferentes consequências em nosso corpo, que pode ser um simples formigamento,
em parte dele até uma fibrilação ventricular e queimaduras graves, tá? E quem não viu este exemplo clássico aí, que é o choque coletivo no Chaves? Mas será que fisicamente esse choque coletivo está correto? Bem, vamos pensar melhor sobre ele, galera. Então, galera, mas nós vimos no vídeo anterior que para se ter corrente elétrica é necessário uma DDP ou uma tensão elétrica, ou seja, tensão gera corrente elétrica. Se um choque é um efeito da corrente e a corrente só acontece quando tem tensão, um choque elétrico só será possível quando o nosso corpo estiver submetido a uma diferença de potencial. É por isso que em uma subestação de energia vemos este aviso aqui, olha. Cuidado, alta tensão, pois é ela responsável pela causa de um choque, e quanto maior ela for, maior será este choque. No GIF mostrado anteriormente, percebe-se que o Kiko está pegando num fio descascado, mas ele, assim como todos ali, está calçado, não estabelecendo assim uma diferença de potencial ou tensão entre dois pontos, consequentemente não gerando uma corrente elétrica ou um choque elétrico. Por isso essa cena ela está incorreta fisicamente. É importante que quando nós estivermos passivos de um dispositivo elétrico, tocando nele como um chuveiro elétrico, que a gente esteja devidamente calçado para evitar ao máximo uma DDP entre dois pontos do nosso corpo, fazendo assim que ele seja percorrido por uma corrente elétrica e levando a um choque. Bom, galerinha, assim nós finalizamos este assunto e em breve daremos continuidade ao estudo da eletrodinâmica com outros tópicos importantes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificação de novas videoaulas. É isso aí, galerinha. Valeu, muito obrigado e até a próxima.